No entanto, sempre que encontramos algo que seria insignificante em qualquer outra cultura, a Autoridade de Antiguidades de Israel o preserva. Quando operários da construção civil perfuraram o solo na cidade velha de Jerusalém, descobriram algo que mudou tudo. Uma caverna selada jazia escondida sob as pedras antigas, intocada por séculos. Poucas horas depois, as autoridades chegaram e isolaram toda a área. Um forte esquema de segurança foi montado e os trabalhadores foram silenciados. Agora, meses depois, as autoridades ainda se recusam a explicar o que encontraram lá dentro. O que poderia ser tão importante a ponto de exigir esse nível de sigilo? Que segredo ancestral se esconde sob as ruas de Jerusalém? Junte-se a nós enquanto desvendamos o mistério da caverna lacrada que as autoridades desejam desesperadamente manter oculta. A descoberta que mudou tudo. Numa manhã quente na cidade velha de Jerusalém, uma equipe de operários da construção civil se reuniu em seu local de trabalho habitual. Eles estavam lá para dar início à construção de um novo edifício, apenas mais um dia de trabalho rotineiro em uma das cidades mais antigas do mundo. A equipe ligou suas máquinas pesadas e começou a escavar o solo ancestral sob seus pés. Ninguém esperava o que aconteceria a seguir. Por volta do meio da manhã, o solo cedeu repentinamente. Uma grande porção de terra desabou para dentro com um estrondo ensurdecedor que ecoou pelas ruas estreitas. Nuvens de poeira subiram enquanto os trabalhadores se afastavam às pressas da borda da cratera recém-formada. Quando a poeira finalmente baixou, eles viram algo que fez seus corações dispararem. Ali, no meio do canteiro de obras, havia uma abertura escura que levava diretamente para dentro da terra. O encarregado aproximou-se da borda com cuidado e espiou a escuridão abaixo. Ele podia ver degraus de pedra bruta, esculpidos na rocha, descendo para sombras que seus olhos não conseguiam penetrar. O ar que subia do buraco era fresco e ancestral, carregando consigo o cheiro de terra selada por incontáveis anos. Aquela não era uma caverna qualquer. Alguém havia esculpido aqueles degraus deliberadamente há muito tempo. A notícia se espalhou rapidamente entre a equipe. Os trabalhadores se reuniram ao redor da abertura, cochichando entre si sobre o que poderia estar escondido sob seus pés. Jerusalém repousa sobre camadas e mais camadas de história. Sob cada rua, sob cada edifício, existem segredos à espera de serem descobertos. Túneis antigos serpenteiam pela rocha como veias. Câmaras ocultas guardam fragmentos de civilizações que surgiram e desapareceram ao longo de milhares de anos. Mas esta parecia diferente. Um dos trabalhadores mais jovens se ofereceu para descer e dar uma olhada rápida. Ele pegou uma lanterna e desceu cuidadosamente os degraus antigos. Seu feixe de luz cortou a escuridão, revelando paredes cobertas de estranhas inscrições. A câmara abaixo era maior do que qualquer um esperava. Ao iluminar o espaço com sua lanterna, ele viu coisas que o fizeram chamar urgentemente os outros para descerem. Mas antes que mais trabalhadores pudessem chegar, algo inesperado aconteceu. As autoridades chegaram ao local em menos de uma hora. Eles chegaram rapidamente e em grande número. Funcionários da Autoridade de Antiguidades de Israel, policiais e outros representantes do governo cercaram o canteiro de obras. Ordenaram que todos os trabalhadores saíssem imediatamente e começaram a montar barreiras ao redor de toda a área. Cercas de segurança reforçadas foram erguidas em poucas horas. Guardas foram posicionados em todos os pontos de acesso. A construtora recebeu ordens para interromper todos os trabalhos por tempo indeterminado. Os trabalhadores que tinham vislumbrado o interior da caverna foram instruídos a não falar sobre o que tinham visto. Todo o local foi declarado zona proibida para todos, exceto o pessoal autorizado. Em 24 horas, o movimentado canteiro de obras transformou-se num mistério fortemente guardado. A notícia começou a se espalhar pelas ruas de Jerusalém. As pessoas cochichavam e se perguntavam o que aqueles trabalhadores teriam encontrado sob as antigas pedras. Por que as autoridades estavam agindo com tanta urgência e sigilo?
e, mais importante, o que estavam tentando esconder do mundo. A caverna selada sob Jerusalém havia sido aberta, e alguém claramente não queria que ninguém soubesse o que havia lá dentro. O silêncio do oficial. A autoridade de antiguidades de Israel não perdeu tempo em assumir o controle total do local. Em poucos dias, a área parecia mais uma zona militar do que uma escavação arqueológica. Altas barreiras metálicas cercavam todo o quarteirão, bloqueando qualquer visão do que acontecia lá dentro. Câmeras de segurança surgiram em cada esquina, suas lentes atentas a qualquer um que se aproximasse demais. Guardas armados patrulhavam o perímetro dia e noite, impedindo a entrada de moradores curiosos e repórteres. A resposta do governo pareceu extrema mesmo para Jerusalém. Ao longo dos anos, esta cidade testemunhou inúmeras descobertas arqueológicas, cerâmica antiga, moedas antigas, paredes enterradas de templos e palácios. Normalmente, as autoridades recebem essas descobertas com entusiasmo e orgulho. Eles realizam coletivas de imprensa, convidam câmeras e celebram a adição à rica história de sua nação. Mas não desta vez. Desta vez, eles construíram muros e contrataram guardas. Quando os repórteres começaram a fazer perguntas, as respostas que receberam foram frustrantemente vagas. Um porta-voz da Autoridade de Antiguidades emitiu uma breve declaração dizendo apenas que o sítio arqueológico exigia uma análise cuidadosa. Prometeram que mais informações seriam divulgadas posteriormente, mas esse possível nunca chegou. Autoridades governamentais, que normalmente adoram falar com a imprensa, de repente não tinham nada a dizer. Todas as perguntas esbarravam no mesmo muro de silêncio. Enquanto isso, os operários da construção civil que estavam lá desde o primeiro dia se viam em uma situação desconfortável. Alguns receberam visitas de autoridades que os lembraram da importância de proteger sítios arqueológicos sensíveis. Outros assinaram documentos concordando em não discutir o que tinham visto. Mas as pessoas falam especialmente quando presenciam algo extraordinário. Em pouco tempo, boatos começaram a se espalhar pelos bairros. Alguns trabalhadores conversaram com amigos e familiares pedindo que mantivessem a informação em segredo. Esses amigos contaram para outros amigos e aos poucos fragmentos da história foram vazando. Os relatos variavam em detalhes, mas certos elementos surgiam repetidamente. Falavam de descer a uma câmara que parecia incrivelmente antiga. O ar lá embaixo era diferente, diziam, pesado e imóvel, como se ninguém o tivesse respirado há séculos. Os trabalhadores descreveram marcas nas paredes que pareciam diferentes de tudo o que já tinham visto. Não eram arranhões aleatórios nem simples decorações. Os símbolos pareciam ter um propósito dispostos em padrões que sugeriam significado e importância. Alguns trabalhadores mencionaram ter visto objetos espalhados pelo chão da câmara, embora só tivessem vislumbrado alguns detalhes antes de receberem ordens para sair. O que mais impressionou a todos foi o estado da própria caverna. A entrada havia sido deliberadamente selada. Grandes pedras foram cuidadosamente colocadas para bloquear a abertura e então cobertas com terra e pedras menores. Alguém se deu ao trabalho de esconder este lugar e garantir que ele permanecesse oculto. A pergunta que atormentava a todos era simples porque, com o passar das semanas, a segurança em torno do local só aumentava. O governo não demonstrava qualquer intenção de afrouxar o controle sobre as informações. Repórteres acamparam do lado de fora das barreiras na esperança de conseguir um furo de reportagem. Moradores locais trocavam teorias enquanto tomavam café e comiam. Turistas adicionaram o misterioso sítio arqueológico lacrado à sua lista de maravilhas inexplicáveis de Jerusalém. Mas dentro daquelas paredes de metal, por trás de toda aquela segurança, o trabalho de verdade continuava. E seja lá o que as autoridades tivessem encontrado lá embaixo, claramente não tinham a intenção de compartilhar com o mundo tão cedo. Terra Sagrada, Yam. História. Oculta. Jerusalém. Não é uma cidade qualquer. Situada na encruzilhada de 3 grandes religiões, cada uma reivindicando profundas conexões espirituais, com as antigas pedras sob seus pés,
A cidade oferece um cenário onde cada túnel, cada caverna, cada câmara oculta tem o potencial de reescrever a história ou desafiar crenças antigas. Isso torna qualquer descoberta aqui muito mais complexa do que uma simples pesquisa arqueológica. A teoria mais empolgante centrava-se nos templos judaicos que outrora existiram em Jerusalém. O primeiro templo, construído pelo rei Salomão, foi destruído séculos antes da Era Comum. O segundo templo teve o mesmo destino quando os exércitos romanos o arrasaram completamente. Ambos os templos continham objetos sagrados de imensa importância religiosa. E de acordo com textos antigos, alguns desses tesouros desapareceram antes da queda dos templos. Lendas falam de sacerdotes que pressentiam a destruição. Supostamente, eles esconderam os itens mais preciosos em câmaras secretas, sob o terreno do templo, planejando recuperá-los quando fosse seguro. Mas esse momento nunca chegou. Os sacerdotes morreram, o conhecimento morreu com eles, e os tesouros permaneceram escondidos. Durante séculos, as pessoas buscaram essas relíquias perdidas, sonhando com o dia em que seriam encontradas. Será que essa caverna selada poderia ser um desses esconderijos? A localização certamente torna isso possível. A cidade antiga fica muito perto de onde os templos outrora se erguiam. Passagens e câmaras subterrâneas conectam várias partes da cidade antiga, algumas conhecidas e mapeadas, outras ainda, à espera de serem descobertas. Uma caverna selada, deliberadamente escondida com tanto cuidado, sugeria que algo valioso se encontrava em seu interior. Alguns especialistas apontaram para outra descoberta famosa como comparação. Décadas atrás, um jovem pastor descobriu os manuscritos do Mar Morto em cavernas próximas ao Mar Morto. Esses textos antigos revolucionaram a compreensão do judaísmo e do cristianismo primitivos. Eles haviam permanecido escondidos em jarros selados, guardados em cavernas remotas, preservados por séculos. Se pergaminhos puderam sobreviver por tanto tempo, o que mais poderia estar à espera em câmaras seladas? Outros sugeriram que a caverna poderia ter sido um esconderijo durante uma das muitas revoltas contra o domínio romano. Quando as rebeliões fracassavam e os soldados romanos invadiam a cidade, as pessoas precisavam de lugares para se esconder e proteger seus pertences. Escavavam câmaras na rocha, abasteciam-nas com suprimentos e selavam as entradas para evitar serem descobertas. Existem evidências arqueológicas de tais esconderijos por toda a região. Mas nenhuma dessas teorias explicou completamente o extremo sigilo que envolveu essa descoberta em particular. Jerusalém testemunhou muitas descobertas arqueológicas empolgantes ao longo dos anos. Cada uma delas gerou manchetes e entusiasmo acadêmico. Museus exibiram com orgulho os artefatos recém-descobertos. Documentários exploraram seu significado. No entanto, aqui, as autoridades trataram essa caverna de forma diferente, como se ela guardasse algo além do interesse histórico comum. O envolvimento de autoridades religiosas acrescentou mais uma camada ao mistério. Representantes de vários grupos religiosos foram vistos entrando no local protegido. Eles permaneceram ali por horas, saindo com expressões sérias, mas sem dizer nada aos repórteres que os aguardavam. Sua presença sugeria que a descoberta envolvia questões de fé e não apenas de história. A lei israelense protege os locais sagrados com especial cuidado. Tudo o que estiver relacionado aos templos antigos recebe o mais alto nível de preservação e respeito. Se a caverna realmente contivesse tesouros de templos ou itens de importância religiosa, isso explicaria a abordagem cautelosa. Mas também levantaria enormes questões sobre o que fazer com tais descobertas em uma cidade onde cada pedra carrega peso político e espiritual. A investigação a portas fechadas. Por trás das barreiras de segurança, um cenário bem diferente se desenrolava. Equipes de arqueólogos trabalhavam cuidadosamente dentro da caverna selada, movendo-se com a paciência que sua profissão exige. Diferentemente dos caçadores de tesouros dos filmes, os arqueólogos de verdade tratam cada grão de terra como potencialmente importante. Eles documentam tudo, fotografam de todos os ângulos e procedem com extrema cautela.
O processo de exploração de uma antiga câmara selada segue protocolos rigorosos. Primeiramente, especialistas analisam a qualidade do ar para garantir que seja seguro respirá-lo. Espaços fechados podem reter gases perigosos ou abrigar mofo tóxico após permanecerem inativos por séculos. Uma vez que o ar esteja em boas condições, eles instalam sistemas de iluminação adequados que iluminam sem gerar calor que possa danificar materiais delicados. Em seguida, vem a fase de mapeamento. A tecnologia moderna permite que os arqueólogos criem mapas detalhados de espaços subterrâneos usando scanners a laser e equipamentos de imagem. Essas ferramentas capturam cada curva das paredes, cada irregularidade no piso, cada sombra que possa indicar um recesso oculto. As imagens resultantes permitem que os pesquisadores estudem o espaço a partir de seus computadores, planejando cuidadosamente seus próximos passos. A fotografia é feita antes que alguém toque em qualquer coisa. Várias câmeras capturam a cena exatamente como foi encontrada. Planos gerais mostram a disposição geral. Planos aproximados revelam objetos e marcas individuais. Esse registro visual torna-se crucial porque o próprio ato de escavação destrói o contexto original. Uma vez que algo é movido, jamais poderá ser recolocado exatamente como era. Somente após toda essa documentação é que os arqueólogos começam a coletar artefatos. Eles trabalham em grades, dividindo o espaço em pequenas seções e processando cada uma completamente antes de passar para a próxima. Cada objeto é etiquetado com informações sobre o local exato onde foi encontrado e em que posição. Amostras de solo são coletadas e analisadas. Até mesmo os menores fragmentos são guardados, pois podem fornecer pistas importantes. O cronograma para esse tipo de trabalho é muito mais longo do que a maioria das pessoas imagina. Uma câmara que pode ser fotografada em minutos pode levar meses ou até anos para ser escavada adequadamente, o que acarreta riscos e a destruição de informações insubstituíveis. Perder um pequeno detalhe pode significar perder a chave para a compreensão de todo o sítio arqueológico. Isso explica por que as autoridades costumam manter as descobertas em segredo até que o trabalho esteja concluído. Mas o sigilo em torno dessa caverna, em particular, ultrapassou a cautela arqueológica normal. Geralmente, pelo menos algumas informações preliminares são divulgadas para satisfazer a curiosidade do público. Pesquisadores publicam artigos sobre suas descobertas. Museus anunciam exposições futuras. A comunidade acadêmica fervilha com debates e discussões. Ali nada surgiu além do silêncio. A pressão internacional começou a aumentar à medida que a notícia da descoberta se espalhava para além das fronteiras de Israel. Associações arqueológicas de todo o mundo solicitaram acesso ao sítio, ou pelo menos aos relatórios preliminares. Universidades desejavam enviar seus especialistas para consultoria. Governos estrangeiros, particularmente aqueles com interesses em arqueologia bíblica, fizeram consultas formais por meio de canais diplomáticos. O governo israelense respondeu a todos esses pedidos com a mesma resposta. A investigação estava em andamento e exigia segurança total até segunda ordem. Prometeram transparência eventualmente, mas não deram um prazo para quando isso poderia acontecer. Essa obstrução só alimentou mais suspeitas e especulações. Os críticos argumentaram que tal sigilo violava os princípios da investigação científica aberta. As descobertas arqueológicas pertencem a toda a humanidade, alegavam, e não a uma única nação. Mas as autoridades mantiveram-se firmes, insistindo que estavam seguindo os procedimentos adequados e que compartilhariam as informações quando fosse apropriado. Enquanto isso, dentro daquela câmara selada, o trabalho continuava longe de olhares curiosos e quaisquer segredos ali ocultos permaneciam trancados sob o silêncio oficial. O que poderia estar escondido lá embaixo, a completa falta de informações oficiais criou o terreno fértil perfeito para teorias. Sem fatos para embasar seu raciocínio, as pessoas deixaram a imaginação correr solta.
Algumas teorias pareciam razoáveis, baseadas na história de Jerusalém. Outras aventuravam-se por territórios que faziam até os crentes mais entusiastas balançarem a cabeça em desaprovação. Mas em algum lugar no meio, havia possibilidades que eram ao mesmo tempo empolgantes e plausíveis. A explicação mais simples sugere que a caverna era simplesmente uma formação natural que as pessoas usaram para armazenamento ou abrigo em algum momento da história. Jerusalém está situada sobre calcário, um tipo de rocha que a água pode esculpir em cavernas e túneis ao longo de milhares de anos. Os antigos habitantes frequentemente aproveitavam esses espaços naturais, usando-os como poços-depósitos ou esconderijos durante ataques. Registros medievais mencionam inúmeras câmaras subterrâneas por toda a cidade antiga. Os cruzados construíram elaborados sistemas de túneis. Os governantes islâmicos acrescentaram suas próprias redes de passagens. Os administradores otomanos construíram cisternas e depósitos. Qualquer um desses grupos pode ter selado uma caverna por razões que se perderam no tempo. Talvez ela contivesse suprimentos que nunca foram recuperados. Talvez tenha servido como um túmulo que os descendentes esqueceram. No entanto, essa teoria tinha problemas. Cavernas naturais raramente possuem os degraus cuidadosamente esculpidos que os trabalhadores descreveram ter visto. E construções da Idade Média ou da Era Otomana normalmente não gerariam um nível tão extremo de sigilo nos dias de hoje. As autoridades lidam com achados desses períodos regularmente sem transformar os sítios arqueológicos em fortalezas. Possibilidades ainda mais intrigantes surgiram ao considerarmos períodos ainda mais antigos. A história de Jerusalém remonta a milhares de anos, a épocas em que os registros escritos eram raros ou inexistentes. A cidade foi destruída e reconstruída tantas vezes que bairros inteiros de eras antigas agora jazem soterrados sob construções mais recentes. Precedentes arqueológicos corroboravam a ideia de descobertas significativas. Foram descobertos túneis do período do Primeiro Templo que atravessam partes da cidade antiga. Essas passagens demonstram uma engenharia sofisticada com medidas precisas e construção cuidadosa. Se os antigos construtores criaram esses túneis conhecidos, certamente poderiam ter criado outros que permanecem ocultos. A Arca da Aliança representa o prêmio máximo da arqueologia bíblica. Supostamente, esse cofre sagrado continha as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Textos antigos a descrevem em detalhes, mas sua localização final permanece um dos maiores mistérios da história. Existem teorias que a situam em diversos lugares da Etiópia, há câmaras escondidas sob o Monte do Templo. Poderia estar nesta caverna recém-descoberta. A possibilidade, por mais remota que seja, certamente justificaria extremo sigilo. Os tesouros do templo oferecem outra explicação convincente. Relatos históricos descrevem a enorme riqueza contida nos templos judaicos, menorás de ouro, vasos de prata, pedras preciosas e utensílios sagrados. Quando os romanos saquearam o segundo templo, levaram consigo carroças carregadas de tesouros. Mas alguns itens podem ter sido escondidos antes da chegada dos soldados. Uma câmara selada contendo mesmo que apenas uma fração desses objetos seria arqueologicamente inestimável. Pergaminhos antigos representam talvez a descoberta valiosa mais realista. Os manuscritos do Mar Morto comprovam que documentos escritos podem sobreviver por séculos em condições ideais. Uma caverna seca e selada proporciona uma preservação quase perfeita. Textos religiosos, registros históricos ou escritos desconhecidos dos tempos bíblicos revolucionariam a compreensão do judaísmo antigo e do cristianismo primitivo. Mas eis o que torna este caso verdadeiramente intrigante. Jerusalém revelou todo tipo de descobertas incríveis ao longo dos anos, inscrições antigas, selos reais, artefatos do templo e manuscritos de valor inestimável. Cada descoberta gerou entusiasmo e atenção acadêmica. Nenhuma, porém, motivou esse nível de sigilo. Seja o que for que esteja naquela caverna, deve ser algo extraordinário. Algo que vai além da importância arqueológica típica.
Um padrão de sigilo. Esta não foi a primeira vez que as autoridades de Jerusalém reprimiram severamente as informações sobre uma descoberta arqueológica. Analisando o passado, percebe-se um padrão de incidentes semelhantes, nos quais descobertas empolgantes foram recebidas com forte esquema de segurança e silêncio oficial. Compreender esses casos antigos ajuda a colocar o mistério atual em perspectiva. Décadas atrás, escavações perto do Monte do Templo revelaram túneis que geraram controvérsia imediata. As obras ocorreram discretamente a princípio, com pouco ou nenhum anúncio público. Quando essa notícia finalmente veio à tona, provocou protestos e indignação internacional. Os túneis passavam por baixo de áreas religiosas sensíveis, envolvendo disputas que iam muito além da arqueologia. As autoridades aprenderam com essa experiência que algumas descobertas devem ser mantidas em segredo até que todas as implicações políticas possam ser devidamente gerenciadas. Outro incidente envolveu operários que reformavam um prédio antigo e se depararam com uma câmara secreta repleta de artefatos antigos. O local foi imediatamente lacrado e os operários obrigados a manter sigilo. Passaram-se meses antes de qualquer declaração oficial ser divulgada. Quando os detalhes finalmente vieram à tona, os artefatos revelaram-se significativos, mas não revolucionários. O atraso foi puramente preventivo, visando proteger o sítio arqueológico de saqueadores e dar aos especialistas tempo para trabalharem sem interrupções. Exemplos internacionais mostram padrões semelhantes. No Egito, as autoridades às vezes mantêm descobertas importantes de tumbas em segredo por anos, enquanto as escavações prosseguem. Elas aprenderam da maneira mais difícil que anúncios prematuros podem trazer problemas. Saqueadores atacam locais previamente anunciados. Grupos políticos reivindicam artefatos. Multidões de turistas danificam locais delicados. É melhor trabalhar em paz e revelar as descobertas quando o trabalho estiver concluído. Os arquivos do Vaticano oferecem outra comparação. Durante séculos, a Igreja Católica manteve vastas coleções de documentos aos quais poucos de fora tinham acesso. Os pesquisadores imploraram por permissão para estudar esses materiais, convencidos de que eles continham segredos sobre o cristianismo primitivo e a história medieval. A Igreja insistiu que o sigilo protegia documentos frágeis e impedia interpretações errôneas. Somente gradualmente, ao longo de muitos anos, eles abriram mais materiais para a análise acadêmica. Algumas tentativas de encobrimento no passado foram posteriormente reveladas como precauções justificadas. Arqueólogos que trabalham em zonas de conflito frequentemente escondem suas descobertas mais importantes para evitar que sejam roubadas ou destruídas. Em tempos de guerra e instabilidade, manter tesouros em segredo significa mantê-los em segurança. Assim que a paz retornar, os artefatos poderão ser devidamente estudados e exibidos. Outros casos revelaram motivações menos nobres. Líderes políticos por vezes suprimiram descobertas que contradiziam suas narrativas preferidas sobre a história. Autoridades religiosas ocasionalmente ocultavam descobertas que poderiam desafiar crenças tradicionais. Rivais acadêmicos mantinham informações em segredo uns dos outros para preservar vantagens competitivas. Nem todo segredo serve ao bem comum. O que diferencia a Caverna de Jerusalém é a combinação de diversos fatores. As medidas de segurança extremas sugerem algo verdadeiramente significativo. O envolvimento de autoridades religiosas indica implicações espirituais. A recusa absoluta do governo em divulgar até mesmo informações básicas indica sensibilidade política. Ao somarmos esses elementos, chegamos à conclusão de que se trata de uma descoberta que transcende múltiplas fronteiras. A história demonstra que, eventualmente, quase tudo vem à tona. Até mesmo os segredos mais bem guardados tendem a vazar com o tempo. Documentos são desclassificados. Os participantes envelhecem e decidem falar. Novas tecnologias revelam o que antes estava oculto. A questão não é se a verdade sobre essa caverna virá à tona, mas quando e em que circunstâncias. Por enquanto, o padrão se repete. As autoridades mantêm o silêncio.
A segurança permanece reforçada. As especulações aumentam a cada semana que passa. E em algum lugar, sob as antigas ruas de Jerusalém, a caverna selada guarda seus segredos, aguardando o dia em que o mundo finalmente descobrirá o que se esconde em seu interior. O impasse atual. Meses se passaram desde que os operários da construção civil invadiram a Câmara Secreta, e a situação praticamente não mudou. As barreiras de segurança ainda cercam o local como muralhas de fortaleza. Os guardas continuam suas patrulhas barrando qualquer pessoa que se aproxime sem a devida autorização. Câmeras monitoram todos os ângulos, registrando tudo o que acontece perto da entrada selada. A mensagem é clara: fiquem longe. As poucas informações que vazaram só aumentam o mistério. Um comunicado oficial divulgado semanas após a descoberta confirmou que o local contém materiais de importância histórica. Só isso. Nenhum detalhe sobre o tipo de materiais, sua possível idade ou por que exigem tamanha proteção. O comunicado prometia atualizações conforme a investigação avançasse, mas essas atualizações nunca chegaram. A frustração pública tem aumentado constantemente. Os moradores locais sentem que têm o direito de saber o que foi encontrado sob a cidade. Eles argumentam que Jerusalém pertence a todos que lá vivem, e não apenas a funcionários do governo e especialistas acadêmicos. Protestos eclodiram fora das barreiras, com pessoas exigindo transparência e prestação de contas. O turismo na região aumentou devido ao mistério. Os visitantes que vêm a Jerusalém agora fazem questão de passar pelo local isolado. Eles fotografam as barreiras e os guardas adicionando as imagens às suas coleções de fotografias da Terra Santa. Os guias turísticos incorporaram o mistério em suas narrativas, criando histórias de tesouros escondidos e segredos ancestrais. O desconhecido tornou-se uma atração por si só. Desafios legais surgiram de lugares inesperados. Um grupo de arqueólogos entrou com uma ação judicial exigindo acesso ao sítio arqueológico ou pelo menos aos relatórios preliminares da pesquisa. Eles argumentam que manter tal descoberta em completo segredo viola princípios acadêmicos e acordos internacionais sobre patrimônio cultural. O caso está tramitando nos tribunais, mas os processos legais são lentos e as autoridades não demonstram qualquer intenção de ceder à pressão. A atenção da mídia internacional vem e vai em ondas. Quando a história surgiu, repórteres do mundo todo convergiram para Jerusalém. Eles filmaram as barreiras, entrevistaram moradores frustrados e especularam incessantemente sobre o que poderia estar escondido embaixo delas. Então, outras notícias relegaram a história a um segundo plano, e os repórteres passaram a se dedicar a novas manchetes. Mas a cada poucas semanas, alguém publica um novo artigo, reacendendo o interesse e o ciclo recomeça. Pesquisadores independentes têm tentado coletar informações por meios criativos. Alguns entrevistaram todos que estavam no canteiro de obras naquele primeiro dia, reconstruindo a partir de fragmentos de memória. Alguns até tentaram acessar os registros da prefeitura sobre o que existe sob aquele terreno específico, embora a maioria desses pedidos seja negada ou ignorada. Enquanto isso, a vida continua ao redor do local isolado. Lojas abrem e fecham. Pessoas percorrem seus trajetos habituais pela cidade velha. Crianças brincam nas ruas próximas. O mistério tornou-se parte integrante da vizinhança, algo que os moradores mencionam casualmente ao dar indicações ou descrever a região. Aquele lugar onde encontraram algo e não contam a ninguém o que é. Dentro das barreiras, presume-se que o trabalho continue, embora até isso permaneça incerto. Ocasionalmente, veículos entram na área restrita com seus conteúdos escondidos sob lonas. Às vezes, pessoas com roupas que parecem oficiais entram e permanecem por horas antes de sair. Mas ninguém fala e ninguém explica o que está acontecendo ali. O mistério que permanece. A pergunta que intriga a todos é simples, porém profunda. Por que as autoridades se empenhariam tanto para manter essa descoberta em segredo? Em um mundo onde a informação se espalha instantaneamente e a transparência é cada vez mais esperada,
Manter esse nível de silêncio exige um esforço e recursos imensos. Deve haver uma razão que justifique o custo. Talvez a possibilidade mais perturbadora seja que o que se encontra naquela caverna desafie crenças fundamentais ou narrativas históricas. Ao longo da história, descobertas que contradizem verdades estabelecidas foram suprimidas ou ocultadas. Instituições religiosas ocultaram evidências que questionam suas doutrinas. Governos esconderam descobertas que minam sua legitimidade. Será que essa caverna contém algo tão controverso que sua revelação causaria mais mal do que bem? As evidências físicas disponíveis pintam um quadro tentador, porém incompleto. Os trabalhadores descreveram degraus antigos esculpidos com precisão, sugerindo artesãos habilidosos e um propósito importante. A entrada selada indica ocultação deliberada, e não um enterro acidental. Marcas nas paredes sugerem um significado simbólico ou religioso. Os objetos espalhados no interior podem ser desde simples peças de cerâmica até artefatos de valor inestimável. Esses fragmentos criam um quebra-cabeça com muitas peças faltando. A comparação entre o que as autoridades dizem e o que as testemunhas oculares relatam revela inconsistências preocupantes. O governo alega que os procedimentos arqueológicos normais estão sendo seguidos. Os trabalhadores insistem que a resposta foi tudo menos normal. Autoridades descrevem o exame rotineiro de materiais históricos. Testemunhas se lembram de telefonemas urgentes da rápida mobilização da segurança e das ordens para esquecer o que viram. Com base em todas as evidências disponíveis, alguém não está contando toda a verdade. Certas teorias se destacam em relação a outras em termos de credibilidade. A localização da caverna perto do antigo monte do templo, sua entrada deliberadamente selada e a extrema cautela das autoridades apontam para uma descoberta com significado religioso. Se ela contém tesouros de templos, textos sagrados ou algo completamente diferente, permanece um mistério. Mas o padrão sugere que este não é apenas mais um sítio arqueológico. A probabilidade de o público vir a saber toda a verdade parece diminuir a cada mês que passa. Quanto mais tempo as autoridades mantiverem o silêncio, mais fácil se torna mantê-lo. Os documentos podem ser classificados indefinidamente. Testemunhas podem ser persuadidas ou pressionadas a manter silêncio permanente. Provas podem ser armazenadas em instalações governamentais, onde ninguém jamais as verá. A história mostra que alguns segredos permanecem enterrados por gerações. Mas também há esperança de que a verdade encontre um caminho. A tecnologia avança constantemente, tornando mais difícil esconder as coisas para sempre. A consciência das pessoas as perturba, levando a confissões no leito de morte ou ao vazamento de documentos. As situações políticas mudam, trazendo novos líderes com diferentes prioridades em relação à transparência. O que parece impossível de revelar hoje pode se tornar conhecimento público amanhã. Este caso revela algo importante sobre a relação entre arqueologia e poder. As descobertas sobre o passado nunca são apenas questões acadêmicas. Elas tocam em questões de identidade, religião, política e dinheiro. Quem controla o acesso a sítios arqueológicos controla a própria narrativa da história. Em lugares como Jerusalém, onde o passado está intensamente presente, esse controle é extremamente importante. As perguntas sem resposta se acumulam como pedras em uma muralha antiga. O que exatamente aqueles trabalhadores viram quando desceram pela primeira vez à escuridão? O que os arqueólogos encontraram durante meses de investigação? Por que essa descoberta, em particular, justifica um tratamento diferente de qualquer outra? Quando as autoridades decidirão que é o momento certo para compartilhar informações, e o mais perturbador de tudo, o que poderia ser tão significativo a ponto de exigir esse nível de sigilo. Talvez um dia alguém escreva a verdadeira história do que se esconde sob as ruas de Jerusalém. Os arquivos serão abertos, os participantes falarão livremente e o mistério finalmente será resolvido. Até lá, a caverna selada guarda seus segredos protegida por barreiras físicas e burocráticas, enquanto o mundo observa, se pergunta e aguarda respostas que talvez nunca cheguem.
Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se no canal e clique no próximo vídeo que aparecerá na sua tela.